Bom dia, pessoal. Sou o psicólogo Elcio Pini, esse é o meu canal, sejam todos bem-vindos. Toda semana a gente fala um pouquinho de psicologia aqui para vocês. E essa semana, até pedindo licença aqui pro meu amigo Eduardo Camolês, hoje eu me planejei para falar sobre transtorno de personalidades dissociadas, mas eu acabei mudando de ideia na última hora e vou falar de um tema que também é muito importante para aproveitar que ele está em grande discussão nesse momento por causa do Robinho. Acredito que até quem não se liga muito em futebol, que não sabe muito bem da história, tem ouvido falar bastante do que aconteceu, da condenação que ele teve, do estupro coletivo que ele cometeu e qual foi a repercussão disso na mídia brasileira, né, na parte social. E eu quero falar sobre isso, não sobre o Robinho, nem sobre o caso especificamente, mas eu quero falar sobre psicologia. Muita gente fala do que aconteceu com ele, pouca gente fala do que aconteceu com a menina, mas quase ninguém fala dos efeitos psicológicos que estão acontecendo com essas pessoas que sofrem de abuso, que sofrem qualquer tipo de violência e acabam virando simples réus em um processo judicial, muitas vezes perdendo o foco na pessoa, no emocional, no ser humano em si. Para falar sobre isso, provavelmente eu vou me alongar um pouco mais hoje do que normalmente, mas eu gostaria de falar sobre o inconsciente coletivo, que é uma teoria de Jung, que é, para resumir muito rapidamente, como se fosse o DNA emocional que nós carregamos dentro da gente. É o DNA cultural, aquilo que vem enraizado desde quando nascemos, do que aprendemos e do que os nossos antepassados aprenderam com a cultura de cada local, com o tipo de vida, com a forma que eles viam as coisas e etc. E é esse inconsciente coletivo que precisa ser combatido diariamente para ser modificado. Nenhuma alteração que acontecer nessa nossa geração vai surgir efeito logo, toda mudança é lenta. Por isso é tão importante que a mudança seja urgente, para que o resultado disso seja colhido nas próximas gerações, mas que não sejam próximas gerações tão distantes. A gente tem um problema muito grave com relação à forma como as mulheres são vistas. E a gente pegando aí o caso do Robinho, a gente sabe que muitos meninos, entre aspas, né, e muitos homens, acham o que ele fez o máximo. Nossa, que legal, 5 caras com uma menina completamente bêbada, que não sabia nem o que estava fazendo. E aí, quando você trata isso com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de discernimento, você acaba colocando as pessoas contra você porque elas acham que você é mimizento, né? Que é esse termo horrível, mas é o que vem sido utilizado, né? Feminista, né? Como se o feminismo não fosse fundamental para que hoje as mulheres tenham um pouco mais de direitos e para que no futuro elas tenham muito mais, entre outras coisas. Sem contar naqueles que defendem o jogador de futebol, esquecendo que ele é um ser humano, que qualquer erro que ele cometa, ele precisa ser julgado e condenado como qualquer pessoa. Não é porque ele foi bom de bola um dia, ou porque ele é bom de bola ainda hoje, ou porque é um ator famoso, ou porque é um cantor importante, que ele tem que ser julgado de forma diferente. Então é muito importante separar, porque muitos torcedores do Santos ficaram com raiva, ameaçaram jornalistas, até de morte, porque foram contra, se posicionaram contra a contratação de um condenado por estupro. E não é porque ele é jogador de futebol que ele tem que ser visto de forma diferente. E aí a gente tem que começar a lembrar de pequenas coisas que aconteceram não tanto tempo atrás. Claro que grande parte de vocês que estão me vendo aqui em 1987 nem tinham nascido ainda. Mas houve um episódio também com jogadores de futebol lá em 1987. Esse caso voltou a ser bastante comentado também nos últimos dias, porque o Cuca, que é o técnico do Santos, estava envolvido. Ele e mais 3 jogadores do Grêmio estupraram uma menina de 13 anos de idade na Suíça. Só que a Suíça não é o Brasil, né? Então eles ficaram presos incomunicáveis por 28 dias e só conseguiram sair de lá depois de muito esforço, depois de intervenção inclusive do governo do Brasil para tentar fazer a extradição dos 4.
e ao chegarem aqui foram presos, foram condenados? Não, eles foram recebidos como heróis no aeroporto, porque na visão das pessoas eles eram injustiçados. Que se uma menina de 13 anos foi para o quarto do hotel, não foi para pedir autógrafo, não foi para querer uma camiseta do time, é porque ela queria ser estuprada. Né? E é esse tipo de coisa que acaba com a nossa sociedade, e não só no Brasil, mas aqui pela falta de educação, pela dificuldade de lidar com as coisas, é um pouco pior, mas isso acontece no mundo todo. Hoje a gente ainda vê muitas vezes meninos aí, adolescentes, jovens, falando das suas conquistas e falando assim: nossa, você não sabe o que eu fiz ontem, peguei a mina tal, levei para tal, acordou, nem sabia onde estava, foi legal, que não sei o que, e como se isso fosse uma coisa muito interessante. E isso remete ao passado, por isso eu falei do inconsciente coletivo. Antigamente, ser mulher exigia muito mais, você precisava suportar muito mais coisas ainda, porque traição era absolutamente normal. Não só normal, como o homem que não tinha uma outra mulher, uma amante, ou que não saía para se divertir com prostitutas, era mal visto. Né? Então, a masculinidade era comprovada pela traição em si. E os pais levavam os filhos para perder a virgindade nas casas da luz vermelha e etc, para mostrar para os filhos aonde eles iam. Então, isso socialmente era absolutamente normal. E as mulheres foram mudando isso com o passar do tempo, e hoje já não conseguem aceitar isso com tanta facilidade. Mas muitos homens ainda acham que elas têm que aceitar. Eles acham que a mulher é propriedade, e que se elas não quiserem mais, podem correr o risco até de morrer, porque se eles não têm, outro também não vai ter. Então, muita gente está falando do jogador Robinho, muita gente está falando do que aconteceu com o Cuca lá atrás, mas muito pouca gente fala de duas coisas importantes. A menina, a albanesa de 23 anos, como será que ela acordou no dia seguinte, quando ela começou a recuperar a consciência e viu 5 caras em cima dela? Será que era isso que ela queria? Como será que está a cabeça dela? Como será que ela ficou esse tempo todo? E a esposa do Robinho? Ele é casado desde 2009 com a mesma mulher. Emocionalmente, como ela está hoje? Como ela fica vendo tudo isso que é falado, comentado? Como ela se sente sabendo que o marido dela comprovadamente estava com outros 5 homens com uma menina de 23 anos? Muito pouco se fala na psicologia, muito pouco se fala no sentimento, no que acontece com as pessoas. O machismo está enraizado. Vamos voltar ali um pouco atrás, também lá, anos 90, uma frase célebre do Paulo Maluf: quer estuprar, estupra, mas não mata. Gente, o que é um estupro se não é uma morte? Alguém já parou para pensar quantos suicídios se dão por causa de um estupro, por causa de uma violência, por causa de assédio moral? Será que morre uma parte da mulher depois de um estupro? Emocionalmente, como ela fica? Como ela consegue sair de casa? Síndrome do pânico, estresse pós-traumático, depressão. Quem é que cuida disso? Qual é a diferença entre o assassinato e o estupro? Os dois são crimes que tiram a vida da pessoa. Ela pode se recuperar. Pode, mas nunca volta ao normal. As pessoas precisam entender e aceitar que as mulheres não são objetos, não podem ser usadas, descartadas ou usadas da forma que querem, mesmo que ela não queira. Imagina ser mulher e começar a tentar conversar com um cara e ele começar a ser agressivo, ela tenta se afastar. O que vem na cabeça dela? Poxa vida, eu vi outro dia um cara que socou uma mulher até ela cair no chão, na cara dela várias vezes, um cara gigante, e o que aconteceu com o cara? Absolutamente nada. Se apresentou na delegacia, por causa da fragilidade dessa lei ridícula que a gente tem aqui, saiu andando pela frente. Será que isso não passa na cabeça dela? Será que ela prefere deixar ou ficar o máximo possível de tempo tentando fazer com que ele se afaste, ao invés de confrontar para não correr o risco de ser espancada até morta? Quem não lembra daquele maluco que deu um murro na cara da mulher saindo do carro e a mulher ficou desacordada e teve várias consequências, concussão e outras coisas? E o que acontece com essas pessoas? Absolutamente nada. E por quê? Além da lei ser frágil, porque eles acham que têm o direito,
porque eles concordam, eles acham que estão certos. Todo mundo que apoia o Robinho, todo mundo que acha engraçado o que ele fez, é porque já fez também ou gostaria de fazer. Então não existe meio termo aqui. Não dá para você proteger alguém que é condenado se você não gostaria de ter feito o mesmo que ele fez, ou se tem medo de ser condenado por já ter feito também. A gente vive numa sociedade que é completamente corrompida de valores, a gente vive em um lugar onde ser minoria é muito difícil, onde você convive com medo o tempo todo. A gente aprendeu a dar graças a Deus pelas tragédias, né? Quantas vezes você não vê aí nas redes sociais as pessoas falando assim, roubaram meu celular, roubaram meu carro, roubaram minha bicicleta, e lá nos comentários uma enxurrada de, tudo bem, importante é que não aconteceu nada com você. Graças a Deus que você está bem. Gente, a gente não pode se conformar com as coisas ruins. Poxa, às vezes você vai lá, tem um sonho de comprar um carro, parcela em 60 meses, coloca direitinho dentro do seu orçamento, está lá trabalhando das 8 às 6 todos os dias para conseguir cumprir a sua obrigação, vem um vagabundo, coloca a arma na sua cabeça e leva embora o seu carro. E aí vem alguém falar para você assim, graças a Deus que ele levou só o carro. E o seu emocional? Ele levou. E a sua tranquilidade? Ele levou. E o que ele está deixando com você além da sua vida? Trauma, medo de sair de casa, uma dívida enorme que talvez você não consiga pagar. Não dá para a gente agradecer por isso. Não dá para a gente achar isso normal. Não dá para culpar a vítima. Não dá para falar que a menina que foi estuprada estava no lugar errado. O que ela foi fazer numa mesa com 5 caras? Ela poderia querer sair de lá com um. Ela poderia querer sair de lá com o Robinho. Mesmo sabendo que ele era casado, isso é um problema dela. Certamente ela não queria acordar com 5 caras em cima dela. A mulher ela pode colocar a roupa que ela quiser, beber o que ela quiser, ir para onde ela quiser. E com quem ela quiser ficar, ela fica. Ela não é obrigada a aceitar que o primeiro que der em cima dela vai ficar com ela. Ela tem o direito de falar não. E ela tem o direito de falar sim para quem ela quiser. Isso não é difícil. Isso é muito fácil. É a mesma coisa de você que acha que ela estava lá porque queria andar com um relógio bonito na rua, ser assaltado e alguém falar para você assim, por que você colocou o relógio? Você sabia que era perigoso. Então você não pode comprar mais um carro bacana, não pode comprar um tênis legal, não pode comprar um relógio bonito, não dá para você colocar uma joia, porque se a culpa é sua de ser assaltado, para que você vai fazer isso? Para que você vai correr esse risco? A gente tem que pensar em parar com a impunidade. E a voz das mulheres, a voz das jornalistas que lutaram por isso e que sofreram ataques é fundamental. Não pelo que vai acontecer agora, mas daqui 30, 40, 50 anos elas vão ser lembradas como as mulheres que começaram a mudar esse cenário horrível, e as mulheres, como elas hoje, têm que agradecer as mulheres do passado que lutaram pelo direito do voto, que lutaram pelo trabalho, que lutaram por igualdade, conseguiram através de muito sofrimento e batalha. Elas vão ser lembradas no futuro, como as outras são lembradas hoje. Consciência, pessoal, por favor. Ninguém é brinquedo, ninguém é de ninguém. Cuidem-se, cuidem dos seus, vivam, e a gente tem que acabar com essa história de culpar a vítima e de aceitar tudo de ruim que acontece com a gente pelo simples fato de continuar vivo. Sim, é ótimo poder viver, mas é muito ruim ter que conviver com medo, com síndrome do pânico, com estresse pós-traumático, porque outra pessoa tirou o seu direito. Vamos pensar um pouco mais na psicologia, vamos cuidar um pouco mais do emocional dessas pessoas, lembrar que todo mundo é igual e todo mundo precisa de ajuda. Edu, semana que vem eu falo sobre o transtorno da personalidade dissociativa. Espero vocês, desculpa pelo tempo de hoje. Querendo um assunto diferente, algum assunto específico, só deixar o comentário aqui embaixo, tá bom? Obrigado, boa semana para todo mundo.